mundo da fonoaudiologia. De novo, fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Tá. Só fala fonoaudiologia. Da fono. Da fone. Eu tenho que olhar pra onde, gente? Hoje eu tô aqui com uma pessoa que é um sucesso, uma profissional ímpar no mercado. Ela é do mundo de fonoaudiologia. Falei bem? Perfeito. E ela é uma das pioneiras a introduzir a musicalização nos tratamentos que ela atua. Ela também segue fazendo vários treinamentos para ajudar pais a desenvolverem seus filhos dentro de casa. Eu tô aqui com ela, Maiara Sintra. Obrigada pelo convite. Amei, Carol. Maiara, é uma honra ter você aqui. Eu tô com várias perguntas aqui que eu separei para te fazer. Conta pra gente como a música entrou na sua vida. Então, a música entrou na minha vida desde que eu era criança. A minha família, de parte de mãe, tem aptidão para música e eu entrei na onda e desde antes dos meus 11 anos de idade, eu comecei a aprender alguns instrumentos musicais. E aí eu comecei a tocar na igreja, casamento, mas o meu instrumento principal é o piano. Eu fiz 5 anos de aula de piano clássico. E quando eu entrei na fonoaudiologia, eu achei que esse sonho ia se encerrar. Mas eu consegui unir as minhas duas paixões, que foi a música e a fonoaudiologia. Ou seja, foi a junção perfeita. Perfeita. Você sente que as crianças têm um desenvolvimento melhor aplicando a música nos tratamentos? Com certeza. Por quê? Para desenvolver a fala, a linguagem, a gente precisa de repetição. E a música é repetição, é perfeito para isso. Por quê? Tem melodia, tem alegria, tem harmonia, e a música ela é motivadora. Então, a criança sempre quer mais, cada vez mais, e como tem muita repetição, a criança acaba aprendendo. E se torna um processo tão leve que ela nem percebe que ela está fazendo um tratamento. Exatamente. E é super divertido, né? Sim. Porque eu acompanho seus stories e eu vejo tudo por lá. Eu vejo que as crianças fazem uma festa. É assim mesmo. Agora, eu queria te perguntar, qual foi o seu maior desafio em toda a sua jornada até aqui, Maiara? Então, o meu maior desafio foi a minha mudança do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Foi na pandemia. E eu morava em Santa Cruz, pegava BRT lotado, e por muitas vezes o BRT quebrava, né? Quem mora em Santa Cruz sabe. Que é o pior BRT do Rio de Janeiro é Santa Cruz. E era muito difícil. Quando eu estava dentro do BRT, eu ficava, meu Deus, eu estou pior do que eu estava lá em Vitória. O que eu estou fazendo aqui? Você estava sentindo que você estava regredindo, Isso. né? A sensação era essa. A sensação era essa. E eu era muito desacreditada nessa época. Parece que era tudo dando errado. Tudo dando errado. Mas eu não desisto. Então as coisas começaram a fluir. Tinha alguma coisa dentro de você, quando você estava ali naquele BRT lotado, que te motivava? Com certeza. Não só isso, eu viajava 2 horas, eu vinha trabalhar aqui na Barra, e eu recebia R$15 por atendimento. Eu era muito desvalorizada. Mas como é que você fez, então, para hoje se tornar a pessoa que você se tornou hoje, cobrar o que você cobra hoje? Eu não desisti. Eu persisti. Eu acho que é muito fácil desistir no primeiro obstáculo, porque eu acho que qualquer profissão é muito difícil você alcançar um potencial. Existem algumas profissões que as pessoas acreditam que só elas vão dar dinheiro, e não é assim. Não é assim. A gente pode ser boa em qualquer função, área, desde que a gente se dedique. Isso mesmo. E acredite e persista. E eu acredito também que nada é da noite para o dia. Você teria Isso. todo um processo, você teria anos de estudo, Exatamente. aprendizados, para você poder hoje ser quem você é. E eu me identifico muito com a tua história, porque eu também... Já fiz muito ensaio. Quem me vê hoje cobrando 5 mil no ensaio sabe que eu já fiz muito ensaio há 2, 3 anos atrás, assim, há pouquíssimo tempo, a R$150, a R$250, porque eu sempre acreditei também que eu precisava ser vista, as pessoas precisavam ver e acreditar que eu era boa. Como é que eu ia provar para as pessoas que eu era boa? Se eu estivesse dentro de casa reclamando. Isso mesmo. Eu lembro, Carol, que eu pegava um BRT e era muito lotado. Eu lembro que tinha um homem na minha frente, um homem atrás, eu não precisava segurar nada. Eu ficava parada, só assim, ó. Parece que minha cabeça ficava vazia, mas por muitas vezes eu colocava dentro de mim. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E é muitas vezes nessa hora que muita gente desiste. Isso, exatamente. Fala, não é pra mim, vou voltar pro Espírito Santo. Isso, exatamente. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou conseguir. E eu coloquei na minha cabeça que era um processo e que eu precisava passar por isso para chegar no meu objetivo. Exato. Então, mesmo ganhando pouco, eu não ia pelo dinheiro. Eu ia para as pessoas conhecerem meu trabalho. Eu ficava, as pessoas precisam conhecer meu trabalho.
Então, Exato. eu vou fazer essa viagem para isso. E foi coisa de, tipo, mais ou menos 2 meses, e eu já tinha 10 pacientes particulares, entendeu? Com 5 meses, eu subloquei uma sala. Com mais 6 meses, eu aluguei meu consultório aqui na Barra, entendeu? Mas foi porque eu tive uma visão, eu olhei o futuro não existia, mas eu olhei além e falei, eu vou materializar, conseguir. ver ele Isso, acontecendo. exatamente. Foi isso que aconteceu. Ou E não seja, desisti. Ou seja, a gente ter fé e acreditar que a gente é boa. A gente não precisa que ninguém mais acredite. A gente mesmo. precisa acreditar, ter persistência e não desistir, porque não vai ser fácil. Exatamente. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Quando você vê uma pessoa que hoje tem sucesso, que está com a agenda cheia, que está prosperando, sempre tente botar na sua mente como será que foi o passado, né? Nunca é fácil. Conta pra gente o que você considera que seja o seu diferencial, Mayara. É o amor pela fonoaudiologia. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. E esse amor veio na minha prática. Na época que eu entrei na faculdade, eu desisti da faculdade de fonoaudiologia. Você chegou a sair da... Cheguei a sair, porque muitas pessoas falavam mal de fono, que fono não ganha dinheiro, fono o quê? Fono... E isso tudo entrou na minha mente. E eu acabei saindo, voltando para vestibular. E um professor do cursinho falou para eu voltar, porque a vida um dia ia me cobrar. E eu segui o conselho, terminei a faculdade. E não foi fácil no começo, não é fácil para ninguém, mas eu não desisti. Ou seja, a gente precisa estar atento também para não ouvir as pessoas erradas. Isso, exatamente. Que bom que esse professor entrou na sua mente para você voltar. Eu lembro, aí quando eu passei por esse processo, eu lembrei que quando eu era criança, eu adorava ler histórias, livros de lições de vida. Aí tinha uma história que marcou e que toda vez eu lembro, né? Quando eu lembro do meu passado, lembro do meu processo, aí eu lembro dessa história. Não sei se você já ouviu. A história do sapinho surdo. Não. É uma corrida de sapos. E os sapos estavam correndo, correndo, correndo. E várias pessoas na arquibancada ficavam falando: desiste, você não vai conseguir, você é incapaz, você não vai conseguir, você está cansado. E os sapinhos iam desistindo da corrida, desistindo. E sobrou apenas um sapinho. Aí quando foram ver, o sapinho era surdo. Ele não Entendeu? estava ouvindo. Ele não ouvia as pessoas. Eu lembro que eu ouvia essas pessoas. Eu falei, meu Deus, eu não fui o sapinho vencedor surdo, mas eu desisti, mas eu voltei para a corrida. E consegui. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Deu tempo e você está aqui arrasando, como sempre. Mayara, agora conta pra gente qual seria uma dica que você daria pro profissional que está começando. Não desista, não é fácil. É muito difícil. Por muitas vezes, quando você forma, você olha o amigo, ele fala que já conseguiu um emprego, tá todo mundo assim, Você se sente atrasado? Não ache isso. Todo mundo precisa passar por um processo. E para você chegar no topo da montanha, você tem que lutar muito. É muito difícil. É É muito uma ladeira muito grande, entendeu? E você vai sofrer, vai doer, mas você vai chegar lá. Eu não lembro a palavra exata, mas eles falam que para chegar no sucesso, não tem como ficar confortável. É desconfortável. Tem que sair da zona de Entendeu? É muito desconfortável. E para mim, até hoje ainda está sendo um pouco. Hoje está mais tranquilo. Mas eu já passei por tanta coisa, Carol. Até dormir em consultório, tomar banho na torneira, eu já tomei. Fiquei um ano. Na época que eu subloquei na sala, eu tinha que ficar 3 dias aqui no Rio. Eu não conhecia ninguém, não tinha um local para ficar. E eu dormia no chão do consultório. Por muitas vezes eu juntava 2 poltronas e dormia assim. Minha coluna, meu corpo foi... Tchau, Ou adeus. seja, Mas, muita luta. Mas eu dormia no chão, eu tomava banho na torneira. E eu não desisti. Então, é só não desistir. Você vai alcançar, você vai conseguir. E acredite, tenha fé. A fé move montanhas e move de verdade. Tá? É só não desistir. Que linda! Amei. Com certeza, Mayara, essa história assim, vai tocar muita gente que está começando, que está quase desistindo, vai assistir a tua história, vai se inspirar e vai ser uma motivação, né? Às vezes a gente precisa, a gente que já chegou aqui, a gente precisa motivar quem está no caminho, né, Mayara? Então, assim, foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Com certeza é a primeira de
muitas entrevistas que a gente ainda vai ter. Carol, só uma pausa. A gente precisa pensar também nessas pessoas, pra gente falar que elas não podem se comparar a gente, né? Não se compare. Não se compare. Com certeza, Mayara, assim, a gente enfrentou muitos desafios para chegar até aqui, mas uma mensagem que é muito importante, que a gente precisa deixar, é que não se compare. Cada processo é único, cada pessoa vai ter a sua jornada, a sua história vai ser diferente da nossa, pensar melhor, e a gente quer que seja melhor, impulsionar, né? A gente quer realmente impulsionar você a ser um profissional melhor, a prosperar mesmo. Então, assim, conte com a gente, continue acompanhando aqui, vocês vão acompanhar histórias lindas como essas. E eu tenho certeza que a sua pode ser a próxima.